Olá, seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje você vai estar assistindo a uma gravação, né? Se você estiver assistindo a gravação, de uma live que aconteceu dia 29 de agosto. Essa live é sobre homeopatia e eu faço com o Eduardo, que é meu marido. Nós somos médicos homeopatas. Eu vou adicionar o Eduardo e aí depois a gente começa a nossa conversa. Enquanto eu estou adicionando o Eduardo, eu vou só relembrando como é que funciona. A ideia é sempre falarmos sobre homeopatia, mas independente do tema. Cada live a gente traz um tema, a gente aborda um tema, mas independente do tema, estamos aqui dispostos a responder qualquer tipo de pergunta. Se você tiver qualquer pergunta sobre homeopatia, a gente fica feliz se você trouxer pra gente, tá? Então hoje a gente vai falar sobre depressão. É um tema muito importante. Já começo com números, né? O Brasil é o terceiro país em depressão. Não temos que ficarmos felizes com isso, né? E a diferença dos outros dois acima, um é os Estados Unidos, o outro, se não me engano, a Austrália, não tenho certeza do segundo, mas a diferença é de 0,1%. Então, quer dizer, nós estamos praticamente em números iguais ao primeiro e segundo colocados, né, em depressão. Então, é uma discussão importante. A gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão, mas a gente vai abordar bem como que a homeopatia lida com essa situação, né? Oi, mãe, beijo. Para iniciar, a gente vai abordar um pouquinho de Mafei. Então, para quem é novo, nós usamos muito conhecimento de Maffei. Maffei é um médico patologista que tem uma visão vitalista. Vitalista é uma visão que o homeopata tem, né? Aquele que acredita que existe uma energia que dá vida a esse nosso corpo, né? Então, enxerga né, o indivíduo aí por completo. Então, o Eduardo vai começar falando um pouquinho sobre essa visão. Vamos abordar primeiro Constituição, essa questão? Vamos. Então, acho que o que é interessante do Maffei, né? A gente gosta tanto dele, mas acho que para o tema de hoje, acho que na verdade a gente está repetindo. Acho que é meio que todas as lives acho que a gente acaba comentando essa regra, mas é porque é o jeito que a gente acaba enxergando, né? Paciente, a gente mesmo. Então sempre tem o micro e o macrocosmos, o macrocosmo, né? E a gente tem uma constituição, né? As coisas o Freud falou isso, o Jung falou isso. Então, não é do nada, né? E não é quem quer, né? Que pode, vamos falar de uma maneira assim, até talvez deve uma interpretação um pouquinho ruim, mas para explicar mais fácil, né? Não é quem quer que fica deprimido, né? Assim como não é quem quer que fica ansioso, não é quem quer que fica irado, né? E as coisas não se dão no vácuo, né? Então, a gente tem uma predisposição e a gente já falou de temperamento, né? Aqui. Então, quem tem uma predisposição, não quer dizer que quem seja, né? Que os outros indivíduos dos outros temperamentos, até porque ninguém é um temperamento puro, né? Mas quem tem a predisposição maior, né, para fazer um quadro depressivo são os melancólicos, né? Lembrando lá que o melancólico tem uma alta energia interna e uma baixa excitabilidade. A gente vai falar. Acho que é legal guardar essa imagem, né? Que é o contrário do sanguíneo que a gente estava falando aí até algumas lives anteriores, né? Que é o contrário, é o oposto, né? Tem uma baixa energia interna e uma alta excitabilidade, né? Quem tem o temperamento sanguíneo e mais facilmente faz um quadro de ansiedade, né? Então, essa característica
do melancólico, né? É claro, isso é grosso modo, acho que é legal a gente guardar essa imagem para iniciar, né? A imagem que a gente vai fazer, né? De quem faz um quadro, né, de depressão. E a gente vai acabar destrinchando, né, contra os detalhes aqui. Só queria que a gente também, ainda numa FEI, vamos pensar, a gente falou da ansiedade, que na ansiedade existe a questão familiar. Sim. E depressão. Depressão também. Isso. Então, queria que a gente comentasse essa... As coisas não vêm no vácuo, né? É claro que a hereditariedade a gente, acho que também já comentou um pouquinho aqui, mas tem todas aquelas regras, né? Então, as regras tanto para a parte normal, fisiológica, como para a parte patológica, as regras são as mesmas, né? Cada gene corresponde, cada característica corresponde a um gene. É claro que, né, as leis de Mendel ainda são válidas, tem os fatores modificadores, enfim, é um jogo de xadrez ali, né? A hereditariedade, que uma peça acaba influenciando na outra. Né? E então, pais depressivos, né, têm filhos com uma probabilidade um pouquinho maior, mas a gente não tem como garantir também, porque, né, tem esse jogo todo de um gene influenciar o outro, né? Mas existe uma possibilidade maior, né? A gente enxerga aí, principalmente nas famílias que essa característica é bem marcante, né? Que vem como um gene dominante, né? Tem vários membros da família e um tem depressão, o outro, se for um pouco mais importante, o quadro faz um distúrbio bipolar, né? Então, sempre não, desculpa, mas existe aí a possibilidade dessa história familiar, né? Então, a gente tem que ficar de olho, né? Ficar de olho nos que nos rodeiam, né? Nesses sintomas que a gente vai começar a conversar aqui um pouquinho. E lembrar sempre dessa possibilidade. Então, a gente comentou isso há umas 2, 3 lives. Então quer dizer que eu sou depressiva por culpa do meu pai? Será que então quer dizer que eu sou depressiva por culpa da minha mãe? Não, não é por culpa dele, né? É uma questão genética. A gente, do mesmo jeito que o seu pai ou sua mãe ganhou esse gene, você está ganhando esse gene, né? Então, o bisavô, tataravô e tataravô também. Mas essa crença é antiga, né? Na Grécia eles falavam da maldição, né? Da família, né? Quando alguém cometia aí alguma falha, vamos dizer assim, né? Dizia-se que a família, né, estava meio que condenada aí, e acho que é um jeito arcaico, né? Arcaico não é uma palavra legal, mas é a maneira que eles conseguiram observar e conceituar, né? Que não é preciso, né, esse conceito, mas é uma observação válida, né? Então, né, vamos falar o que é depressão, né? Depressão é ficar triste? O que vocês acham, né? Traz aqui pra gente, vamos conversar um pouquinho, que eu queria saber o que vocês acham, como é que vocês interpretam? Puxa, aquela pessoa tá deprimida, né? Tô observando que o meu familiar aqui em casa, ele tá ficando mais tristinho ali, então eu acho que ele tá deprimido. E outra coisa, um mito muito comum, né? Ele tá preguiçoso, falta de vontade. Não tem vontade, né? Fica ali acomodado, né? Não quer fazer nada da vida e é culpa dele, né? Então, também tem esse preconceito com a pessoa que tem depressão, né? As pessoas interpretam muito mais falta de vontade, mas falta de vontade, assim, é só levantar daí, pronto, para com essa frescura, né? É isso que a gente vai conversar, vamos abordar esse tema aqui, né? Então, a depressão é quando a gente, eu tô mais numa feita que quando a gente observa essa tristeza, mas é uma tristeza intensa e duradoura. Então, se a gente observar ali, passou de 2 semanas, a pessoa está com uma tristeza intensa e que está perdurando mais do que 2 semanas, e é uma tristeza por coisas que ele gostava de fazer. Então, por exemplo, eu amo tomar sol.
Se um dia o Du, É verdade. Isso é verdade. se um dia o Du me pegar não querendo tomar sol, É mesmo, o negócio tá grave, é né? porque o negócio pegou. É verdade. Tá? Então, quando a gente começa a perder a vontade de fazer alguma coisa que nos dá alegria, que nos dá ânimo, e começa a afetar o nosso dia a dia, por mais do que 2 semanas, precisa ligar o sinalzinho de alerta. E aí, o que, que a gente. Como é que é importante, né, Du? Agora vamos focar na homeopatia. O que, que é importante o paciente nos trazer de sintomas? Então vamos começar só com essas questões que a gente acabou de abordar agora. O que é importante o paciente nos trazer na consulta em relação à depressão? Então, como a gente sempre fala, é autoconhecimento, né? Quanto mais vocês se observarem, quanto mais vocês trouxerem os detalhes de como é a depressão, a gente gosta de falar assim, né? Quando a gente fala assim de diagnóstico, a gente gosta de falar tipo D. Então, ele, né, tal pessoa, tal indivíduo, ou a gente, né, está com um tipo de depressão. Que tipo de depressão? Não, é a depressão do Eduardo, é a depressão, né, do João, da Maria, enfim. Por quê? Porque tem gente que fica mais triste, tem, né, uma tristeza maior ao acordar, o outro é mais à noite, quando fica sozinho, o outro é mais quando tem muita gente, não é tão comum, né? Mas enfim, cada um tem um tipo de tristeza diferente e pode ter um motivo também, né? Então um tá triste porque tá de luto, o outro tá triste porque tem uma mágoa, o outro tem uma tristeza porque se sente sozinho, enfim. Então tem sempre na homeopatia, a homeopatia só funciona com esses detalhes, né? Porque a gente a gente tem que escolher um medicamento que seja apropriado para o indivíduo, né? Naquele momento e levando em consideração aí o adoecer individual, né? Senão ele não funciona, a homeopatia não funciona. Vamos abordando, cada hora a gente aborda um sintoma que a gente encontra. Então a gente vai ficar falando de todos não, né? De alguns sintomas e a gente vai abordando aqui como é que a gente vai observando para trazer em consulta para o médico, né? Então, outra coisa que a gente pode observar, eu vou olhando aqui na minha colinha, tá, gente? Pensamentos negativos. Então, é aquela pessoa que começa, eu não sirvo para nada, eu falar outro aí de negativo. Tudo dá errado na minha Tudo dá vida, errado. eu não me adequo né, a nenhum, a nenhum lugar, que mais? Meu trabalho está muito ruim, a minha família, ninguém gosta de mim. Sempre essas experiências que, que ele pode até enxergar o que acontece de uma maneira real, mas o valor que ele dá, né? E a interpretação muitas vezes equivocada, né? Por causa desse temperamento, né? Então, na afetividade, uma vez fala assim, você pode experimentar como um prazer ou um desprazer, né? Não é uma feia, aqui está numa feia isso também, né? E o melancólico ele tem uma tendência a interpretar as coisas de uma maneira que causem dor ou desgosto, né, para ele. Então, um acontecimento é aquilo do pessimista, né? Então acontece alguma coisa, ele tá sempre vem do lado negativo ou até interpretando de uma maneira que não aconteceu de fato, né? Então, E se criticando por coisas que estão fora do sim, alcance ali dele, né? Não deu certo aquilo e mesmo estando fora do alcance dele, ele acha que ele é o culpado, então esse é um outro sintoma que a gente observa nos depressivos, né? Apetite, não tem como fugir de uma FEI, né, Du? Então vamos lá, apetite. O que pode acontecer com o apetite? Tem gente que vai comer muito, tem gente que vai comer pouco. Então alguns vão engordar, outros vão emagrecer.
o mais comum é emagrecer. Mas por que que tem gente que come pouco e tem gente que come muito? Metabolismo, né? Aí, Cada um tem o seu, primeiro, né? cada um tem um tipo, né? E quando a gente adoece, a gente descompensa aquilo que a gente tem predisposição, né? Então, quem tem predisposição para comer muito, uma fome aumentada, né? Ele vai comer muito. E o indivíduo que tem uma tendência. É o adoecer, isso que a gente fala sempre, né? É o conjunto, né? Então, o indivíduo adoeceu e tem uma tendência à obesidade. Provavelmente ele vai ter um apetite aumentado mesmo estando depressivo, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que se eu tivesse depressão, eu ia ter apetite aumentado. Então, cada um vai se comportar seguindo aí os seus genes, né? Que a gente sempre fala aqui. Estudando sobre o tema, né? Então, eu vi que uma das maiores queixas de pessoas que não conseguem comer quando estão em depressão, que são as pessoas que emagrecem, né? A maior queixa é porque eles sentem uma sensação de bola na garganta. E bola na garganta é importante para o médico homeopata. Provavelmente, se você levar essa queixa, né, em qualquer outra especialidade, não vai ser uma queixa importante, mas pro médico homeopata, essa é uma queixa importantíssima que vai nos ajudar ali na escolha, um dos sintomas que vai nos ajudar a direcionar ali na escolha da medicação. Então, volto aqui a dizer que existem algumas coisinhas que a gente nem pensa que é importante, né? Mas que para a homeopatia é extremamente importante, né? Então, sempre trazer esses detalhes na consulta. Então, o apetite, observar, nossa, senhora, eu tô com mais vontade de comer isso, mais vontade de comer aquilo, ou então, nossa, tô com aversão àquela outra coisa, ou não tô tendo apetite nenhum, ou tô tendo muita fome de manhã, tô tendo muita fome à noite. Então, ir observando aí as nuances aí dessa alteração de apetite, que apetite é muito importante na homeopatia. Você acha que a gente faz uma pausa? Acho que a gente podia ler, né? Porque eu acho que tem bastante coisa, mas estão tendo muitos comentários e eu acho que é importante. Então, boa noite a todos, beijinhos, beijinhos. A Van começa. Como a gente descobre o nosso temperamento? Autoconhecimento, né, Lu? Observando, Van. Se A gente vai se observando. observando. Será que eu como mais? O que será que eu valorizo mais na minha vida, né? E vai. Ah, não, eu gosto muito de comer, de ver, de sentir. Provavelmente a função sensação é muito importante para você, lembrando que ninguém tem um temperamento puro, né? E assim vai. Ah, não, eu gosto de estudar, ler. Para mim, o fundamental é livros e pensamento e teorias e tal. Provavelmente você tem um temperamento sanguíneo. E tem uma tendência à ansiedade, né? O tipo psicológico, ele bate, né, com o temperamento, né? Ah, não, eu gosto de fazer, eu me guio e organizo meu mundo pelo que eu gosto. Então, eu vou dar preferência para aquilo que eu acho mais bonito, que eu acho mais. Provavelmente você é mais melancólico, né? E aquele indivíduo que tem uma tendência a ir, raiva e resolver tudo mais rápido e ser um líder, assim, geralmente geralmente, tá? Ele é colérico, né? De novo, estereótipo, né? Tô passando um estereótipo, não tô E de novo, misturam-se mistura, dois, assim, né? geralmente dois. A Yara perguntou assim, então o melancólico parece com bipolar? Não, é porque a alteração do humor pode ser para mais ou para menos, né? E quem tem o distúrbio bipolar, ele faz os dois quadros, né? Até de uma maneira meio alternante. Tem paciente que predomina mais um, tem paciente que predomina mais o outro, enfim, tem aí alguns critérios, né, para fazer esse diagnóstico. Mas é quando a gente fala da afetividade, né? Os distúrbios da afetividade, quando tem
essa característica de alternância e ficar, às vezes, exaltado, às vezes deprimido, né? Essa função fica deprimida ou exaltada, aí a gente chama de distúrbio bipolar. Eu vou falar assim, depressão eu acho que é alguém apegado a acontecimentos passados, que foram negativos e que tem dificuldade de prosseguir, ressignificar. Isso? Profundo. É bem por aí. Eu vou ler uma feia aqui rapidinho, para não atrapalhar muito. O síndrome melancólico manifesta-se por mal-estar psíquico, caracterizado por tristeza sem motivo, mas sem ideias delirantes. Em virtude dessa tristeza opressora, resultam erros do julgamento, que alteram a significação e as proporções dos acontecimentos, levando a erros de conduta, invertendo ou exagerando as reações de adaptação ao ambiente corretamente percebido. Ele percebe de uma maneira correta, mas erroneamente sentido. Cada impressão se converte em dor, de modo que qualquer manifestação psíquica traz o seu cunho doloroso. E nisso, aí depois ele vai dar um nome aqui. Olha o que ela falou. A percepção do presente, a contemplação do passado, a visão do futuro, enfim, qualquer sensação inócua, torna-se uma fonte de dor, que pode levar o indivíduo à angústia e ao desespero. Como o indivíduo é incapaz de remover as causas da sua tristeza, porque são inerentes ao seu genotipo, ou seja, genético, né? Resulta um relaxamento da sua vontade que se resolve em completo abandono de si próprio. E aí é isso aí, ele vai se isolando, vai se fechando, né? Isso que eu não falou mesmo. Depressão e ansiedade. Não. Depressão é ansiedade? É a mesma coisa? Não, é assim. Algumas pessoas que têm depressão podem apresentar ansiedade. Elas podem ter um medo, e é um medo intenso, mas nem todos que têm depressão têm ansiedade. Tá? Triste porque é domingo, triste porque tá muito frio, exatamente. A Vanessa estudou para a live. O Alexandre falou, vivencio isso em casa. A tristeza por falta de alguém ou lugar que nessa vida não conheço. Já tive algumas vezes. Não considero essa tristeza como depressão. Isso a gente precisa falar também. A tristeza faz parte da vida, né? Quem assistiu aquele desenho lá, qualquer... Incríveis, né? Não eram Os Incríveis, era um outro... Ah, sei. Tá. Não é Continua, também não é o tá... Mega Man, é aquele... Não, que já são 20 para as 10. Depois a gente vai lembrando. Bom, tá. Mas lembra do desenho, só comenta que é interessante o desenho. Não, então, tem lá as funções psíquicas, né? É até baseado na teoria aí de um, acho que é psicólogo bem interessante que estuda microexpressões faciais, né? E ele fala que todos os indivíduos e até enfim. Mas então tem aquele bonequinho que é a raiva, que fica todo mundo dentro da cabeça dele. Tem um bonequinho que é a raiva, que é a ira, o outro é a alegria, o outro, enfim, tem um que é a tristeza e ninguém quer que a tristeza se expresse, principalmente a alegria, né? E aí o desenho inteiro é mostrando que a tristeza sim tem a sua função, né, dentro tem o seu lugar dentro das funções psíquicas, e eles mostram lá no final, né, que a menina fica triste, consegue expressar essa tristeza, sai de um quadro ali que ela estava entrando até meio grave, né, psíquico, e aí une a família. Então, né, todas as funções psíquicas são importantes. Né? A Ru fala assim, o que quer dizer... Não, o que dizer da depressão pós-parto? Depressão pós-parto é um indivíduo que tem predisposição até a depressão, e o período puerperal é um período bem complicado, né, de crise para as mulheres, né? Então ela acaba expressando nesse momento, né, a depressão, e aí tem algumas características peculiares pelo fato de ser puerperal, né? Então às vezes tem medo, vem como um medo de cuidar da criança, achando que vai fazer algum mal para ela, enfim, tem vários sintomas. Né? A crítica, que não vai ser capaz, né? Então tem que ir observando esses sintomas para trazer na consulta. Então o que é importante aqui, né? A homeopatia trata a depressão, né?
Lembrando, depressão é tratável, ela pode reincidir, né? Mas ela é tratável, né? E como é que a gente faz na homeopatia? A gente vai observando esses sintomas e essas variações, por isso que a gente está esmiuçando os sintomas para vocês entenderem o que tem que observar, né? Ah, é uma tristeza de manhã, tarde à noite, desencadeada por isso, por aquilo. A fome é por esse tipo de alimento, por aquele tipo de alimento. Então tem que ir observando essas nuances para trazer para a gente durante a consulta, né? O Alexandre falou assim, o pessimista é depressivo? A tendência o pessimista tem uma tendência maior a ser depressivo, porque ele enxerga as coisas, né, como algo desgostoso, né? É isso que a gente acabou de ver. Na hora que você estava falando, ele escreveu um segundo antes. Legal. Foi bem sincrônico. A Dani falou assim, comigo é assim, não consigo comer mesmo sentindo muita fome. Me obrigo a comer porque já pesei menos que 40 quilos. Então é isso aí, a constituição da Dani é diferente da minha. A minha é para cima e da Dani é para baixo. Então eu, se tivesse uma depressão, ia ter um apetite elevado, a Dani ia ter um diminuído. Por isso que a gente não pode engessar. Cada um é de um jeito e a gente tem que ir se observando, né? Avan, quem está sempre ocupado com coisas para fazer pode camuflar os sintomas de depressão? Luan, toda vez que a gente está usando, não todas as vezes, mas muitas vezes que a gente está utilizando, que a gente começa a utilizar muito uma função psíquica em detrimento das outras, porque a natureza é completa, a gente que é incompleto, né? Então, quando a gente começa a ficar muito unilateral, a tendência é que mais conteúdos chegue, você acaba varrendo mais coisas para debaixo do tapete indo para o inconsciente. Então, sim, a tendência é a gente não é só camuflar, também camufla, mas o fato é que toda vez que a gente é muito unilateral, como isso não é equilibrado, né, para o nosso sistema psíquico, a gente sempre tende a usar mais uma função psíquica do que as outras, mas quando isso está muito exacerbado, a gente costuma estar desequilibrado ou desequilibrar, né? A gente acaba se desequilibrando, porque a gente precisa ter essa compensação, né? Para ficar bem, né? Para ser feliz, a gente precisa entender qual que é o valor de cada coisa, precisa entender como funciona. Então, precisa ter uma intuição mínima, né? Do caminho que a gente quer seguir, objetivos. A gente também precisa de fazer um agrado para a gente mesmo e fazer coisas que a gente gosta, enfim. Tem que ter um equilíbrio, né? A Ru falou assim, essa eu fiquei em dúvida, observo em vários depressivos que gostam de cores fortes. Bem colorido seria uma fuga? Sei, eu vou dar uma viajada, mas as pessoas que gostam de usar muito as sensações, né, que a gente pode falar que em boa parte são os leucoflegmáticos, né? Aí entra no mesmo comentário aí da Van, né? Se a gente está usando muito pensamento, né? A gente pode estar não valorizando as coisas, né? Quem usa muito pensamento organiza muito o mundo pelo que é bom, né? E esquece um pouquinho do valor, né? Que a gente dá para as coisas. Então fica faltando isso. E quem se guia muito ou tem uma necessidade muito grande de sensações fortes, né? Tá usando muito essa função que é a sensação, que a gente tem que usar, né? Não pode ter uma conotação ruim, mas a gente acaba também entrando em desequilíbrio, né? Então, o leucoflegmático ele vai querer cores fortes, sabores fortes, né? Sensações cada vez mais intensas, aí, né? Essa é a busca quando ele está em desequilíbrio, né? Então pode ser que seja um sintoma aí, uma necessidade, né? Desse gosto aí, entre aspas, né? Próximo, eu vou aproveitando a pergunta da Ana, ela fala assim, em uma criança que nem sempre sabe se expressar. eu acho que é se expressar, né? Como posso identificar? É o adulto, né? Foi muito bom, Ana. Essa sua pergunta foi muito pertinente, porque eu já queria falar mesmo de criança, então eu vou aproveitar essa pergunta. Uma coisa importante, vou trazer números de novo, né? Cada 3 crianças, 2, o pai nem percebe que a criança está em depressão. Então, precisa observar, tá? E eu vou trazer aqui algumas coisas que a gente tem que ficar atento nos filhos.
que são comumente observados nas crianças que estão entrando em depressão, né? Então você falou assim, elas se estressam, né? Ah, talvez pode ser expressam, né? Não sei se ela falou isso. Então, vamos lembrar que a criança, ela ainda não tem um controle que nem o adulto tem, né? Tem o autocontrole, né? Então, eles ficam mais irritados, eles ficam mais impulsivos, tá? Então, essas crianças, elas gritam, elas choram, elas berram, né? Elas expressam, algumas vezes, esse sentimento de confronto com os pais. Então, isso são indicativos, não só Que a isso, tá? criança não está bem, né? Então o pai tem que ficar observando. Se ele era de um jeito e de repente ele começa a confrontar muito. Isso que na adolescência é comum também, né? Então vamos observando ali o contexto em geral, né? Aquela criança que sempre foi bem na escola, de repente ela começa a cair. Tem que ligar o sinalzinho de alerta, né? Algumas crianças, elas ameaçam ou fogem de casa. Então elas começam a falar, essa casa aqui não, ninguém me entende, eu vou embora dessa Esse é casa um discurso porque bem bem recorrente, né? recorrente. E eles fogem. Por quê? Porque como eles não têm esse controle que eu falei, eles são muito impulsivos, eles não param para pensar que se ele fugir de casa, ele não tem como se sustentar, não tem como, né? Não tem como nada, né? Eles não têm essa crítica, né? E então eles vão mesmo, tá? As explosões, eu falei, é muito sensível. Então, qualquer briga, qualquer bronca, mesmo pequena, eles se magoam muito, choram, ficam sentidos, né? Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa. Sim, dentro das atitudes imprudentes, aí a gente tem que tomar cuidado com álcool e drogas, né? Porque aí eles acabam indo, né? Como uma fuga nessa busca. Então, os pais precisam ficar atentos, né? Nesses indicativos aí, tá? Eu aproveitei essa pergunta da Ana para já tocar no assunto dos adolescentes e eu quero ainda tocar no assunto dos idosos, tá? Só que a próxima pergunta também é muito importante. A gente tinha que ter começado com isso e eu não comecei. Vocês indicam também ela falou, mas a alopatia, né? Em algumas situações, porque eu acho que os dois andam de mãos mãos dadas. dadas, ela se corrige depois. Eu vou aproveitar aqui para começar diferente. Vamos lembrar ali da nossa live de leis de cura, foi, né, o título. Então, na hora que a gente trata, leis de cura, só relembrando, a gente melhora de dentro para fora, né? Então, na hora que na homeopatia a gente está tratando o paciente com depressão, ele começa a melhorar do mental e ele traz para órgãos mais superficiais. Então, esse vai ser um caminho de cura, melhorar lá dentro e trazer para fora. A alopatia, o que ela faz? Ela trata a depressão, mas ela não se preocupa para onde vai essa doença. Ela vai focar ali na depressão e essa doença vai se manifestar em outro lugar, independente da hora, né? Do local que ele pode se expressar. Porque na hora que eu trato uma doença, ela tende a aparecer em outro local. Na homeopatia, como a gente sabe que ela tende a aparecer em outro local, a gente sabe que o importante é que ela apareça num local mais superficial. Então, elas não andam de mãos dadas, vamos falar assim. Mas também nós aqui, não são todos médicos, a gente também não indica tirar a alopatia de uma vez, em detrimento do tratamento homeopático. Então, é um tratamento individualizado. Tem alguns pacientes que a gente vai diminuindo a medicação devagarzinho, tudo depende do paciente. Completa, do que eu acho que você quer falar. Não, é isso mesmo. É que a alopatia, a definição de alopatia é o tratamento pelo diferente. O significado de alopatia é você tratar, o paciente vem com sintomas e você dá uma substância que causa uma coisa diferente daquilo que o paciente está apresentando. A homeopatia é pelo semelhante. A isopatia é pelo igual, né? Então, realmente, não anda de mãos dadas porque o conceito já da terapêutica é diferente.
Isso não quer dizer que o paciente vai fazer homeopatia, não pode nunca tomar um medicamento alopático. Não, mas o ideal é que ele não tome nenhum medicamento e melhore, né? Agora, aí já é uma opinião individual, né? O medicamento homeopático, ele não vai funcionar como se fosse uma muleta, né? Ele vai estimular, como é pelo estímulo semelhante, na verdade, ele vai gerar uma resposta do seu organismo para você ficar independente, né? Na, na- a gente acaba o medicamento acaba estimulando que o próprio indivíduo se cure, né? Então é diferente mesmo. O Du, Um acompanhamento. posso só completar a que a Ana tinha perguntado de adolescentes? Eu olhei aqui na minha cola, lembrei de duas coisas que eu acho importante a gente lembrar. Ele começa a se isolar dos amigos. Então ele tinha uma turminha e ele começa a se isolar. E não esqueçam que esses sintomas têm que ser prolongados, tá? E também não é só trocar de turma. De repente ele já não tem mais identificação com aquela turma e ele começa a criar uma outra turma. Isso não é uma depressão. Depressão é aquele que tem uma turma, sempre se socializou bem e começa a não querer mais conviver com ninguém, né? E não esquecer também que o adolescente tende a ficar um pouco mais isolado nessa idade. Então, também saber diferenciar. O importante é ir conversando durante a consulta para a gente ir diferenciando esses sintomas. E outra coisa importante também de depressão no adolescente é ele começa a ter atitudes arriscadas. Então, foge com o carro do pai, começa a usar álcool, droga, que a gente já citou, começa a ir mal na escola, mas não está nem aí se está indo mal, se não está indo bem, então ele não está nem aí para essas coisas, tá? Porque a Ana falou assim, eu conheço uma pessoa que está sempre com raiva, isso é depressão? Então aí interessante que, né, foram 3 perguntas e na verdade de indivíduos que estariam aí utilizando outras funções psíquicas, né, de uma maneira equilibrada ou não, né? Geralmente, né, o que foi colocado aqui é que tá usando demais, né? Então a ira também, né, do temperamento colérico, né? Então se ele tá com muita raiva, alguma coisa não está legal e ele está descompensado dentro do temperamento dele, né? Geralmente, né? Pode acontecer uma coisa diferente. Mas então, ó, quem trabalha demais provavelmente está usando muito pensamento. Quem está nervoso demais está usando demais a intuição, enfim. Ou o contrário, tá? Aí acho que é um assunto para outra live. E quem tá querendo cores fortes e sensações fortes, aí está utilizando demais essa função, né? Então, algum desequilíbrio psíquico existe. Aí a gente precisa investigar, né? Às vezes não dá para chamar de depressão, né? Às vezes é outro diagnóstico. A avó fala, esse foi realmente um dia. A gente é fã também e a Cida lembrou, ó, divertidamente. Não, na hora eu ia dar um spoiler, sem querer, que eu falei, é isso que a Cida lembrou. Boa noite, a Cris está perguntando. Depressão está ligada ao vazio existencial? Pode ser um dos motivos, né? Pode. Pode ser. Mas Não o único, né? Não o único. Isso. E não esquece que a Constituição aqui é a mandatória, né? Então, ele se sente vazio porque a Constituição, os genzinhos lá dela levam ela a ser uma pessoa assim que dá mais importância a isso, né? Então, várias pessoas sabiam o nome do desenho. É meio óbvio, né? Eu pensei, a Sofia vai saber. Foi a idade. A idade atrapalhou. A Yara perguntou, depressão tem cura? Sim, Yara, só não esquecendo aí, como a gente tem essa constituição, né? Então pode acontecer disso. Pode voltar a tela mesmo, desencadeia. Né? Se a pessoa pode voltar a ter. Isso. Então, se alguma coisa desencadear, ela pode voltar a ter. Temperamento não precisa de cura, né? Desde que esteja bem compensado, né? Todos nós temos um temperamento. Né? Então, a predisposição, não. Mas o fato de estar desequilibrado, sim. A Cris falou, esse desenho é muito interessante, é muito bom mesmo. Bom mesmo. Andréia falou, acredito que esse tema mereça mais detalhes. Mas assim que é possível, poderiam abordar os dois autoimunes. Semana que vem, Andréia.
Vai ser já semana que vem. Se a gente não Semana fizer. que vem. Porque vai ser uma exceção. Ah, verdade. A gente tá Mas a gente fazendo já uma fala daqui a programação, pouquinho. A gente vai falar daqui a pouquinho disso. Trata-se a depressão apenas com homeopatia ou melhor junto com o psiquiatra? O homeopata ele é um médico que trata todo mundo que tem tudo. Então, com a homeopatia a gente já trata o paciente assim, com depressão, tá? O filme é divertidamente. Ela tá falando do bonequinho. Um é raiva, outro é alegria, outro é tristeza, outro é medo. Legal. Adorando essa live. Obrigado, Papo Cabeça. Obrigada. Tem muitas pessoas que têm depressão, mas não admite. Não só admite, não tem noção de que é depressão. Não tem conhecimento. Né? Aí, para quem você achar, encaminha a nossa live. Até chegar um ponto crítico, por não buscarem ajuda médica. E aí, isso é importante você ter comentado, Dani, porque precisa de ajuda. Tá? Cida falou, a depressão é um assunto muito importante, pois as pessoas têm vergonha ou medo de procurar ajuda. Isso é muito verdade. Expressa, devia estar corrigindo alguma coisa, né? É aquele lá de cima, né? Estressa. Expressa. Né? Aí o Benedito falou assim, com o uso da homeopatia percebi que estou ficando mais tranquila. Oba, gostei. Gosto de depoimentos. Gente, vocês ajudam muita gente com depoimentos. Por exemplo, passei por um procedimento cirúrgico e fiquei bem tranquila. Obrigada, doutor. Eu vou responder sim, que hoje não deu tempo. A gente leva bronca ao vivo. Deixa o seu WhatsApp. Deixa o WhatsApp no silencioso que provavelmente eu vou responder mais tarde, por favor. Lê a próxima. Tô depressiva porque não recebi os parabéns. Ah, é a Valda. É aniversário então da Valda. Fala pra gente quando foi, Valda. Não, eu quero saber o dia. Depressão não tem cura, já falamos, né? Desculpa. Isso, já respondemos. Segundo. Obrigada. Muito esclarecedora a live. Obrigada. Eu queria só finalizar com idoso, que eu acho importante também. No idoso, as pessoas acham que, como ele está envelhecendo, ele está ficando triste porque ele está envelhecendo. E não. Também existe a depressão no idoso, tá? Então a gente precisa ficar atento para aquelas pessoas que começam a... Também a mesma coisa, evitar o convívio com outras pessoas, ficar autocrítico. Então, muito comum no idoso eu sou um peso na sua vida, eu não quero te dar trabalho. Então, essas queixas são importantes no idoso. Perda de apetite também, falta de energia. Então, também valorizar no idoso esses sintomas, tá? Não esqueçam do idoso. Eu achei importante aqui que outro número, que sempre acho importante essas questões de números, o índice de suicídio no idoso, já estou dedurando aqui, o índice de suicídio no idoso é 2 vezes maior do que no jovem. Então, também temos que valorizar a depressão no idoso, tá? Então, ficar atento se você mora com algum idoso, se ele começa a ficar mais quietinho, sem vontade de fazer as coisas, tá se sentindo um peso, fica com essas expressões de não quero ficar incomodando, não quero ser um peso na sua vida. Então, ligar aí o sinalzinho de alerta, porque pode ser um começo de depressão, tá? A Valda fez aniversário dia 27, no dia do aniversário da minha mãe. Valda, parabéns, muitas felicidades, muita saúde. Eu sempre desejo saúde às pessoas. Não seja vingativa, tá bom? E dia 1º é aniversário do Eduardo. Chega uma idade que a gente não quer lembrar mais do aniversário. Muito bom, gente. Deixa eu ler uma coisa rapidinho, que horas são? Falta 1 minuto. Olha só o que uma Fei fala. Para deixar uma mensagem positiva. Normalmente, o desequilíbrio afetivo é impedido pela ação dos sentimentos mais elevados, os quais constituem a norma principal da conduta, mantida continuamente e resistindo a todos os influxos contraditórios das vivências humanas. Então, o que eu queria comentar aqui é assim, e não é
para ser religioso, não é isso que eu estou querendo dizer, não. A maioria das religiões fala sobre a caridade, fala sobre as qualidades de Deus, fala sobre perfeição, né? Então, eu acho que é legal essa dica que o Mafê coloca aqui, né? Então, para a gente evitar o desequilíbrio afetivo, a gente tem que tentar cultivar esses sentimentos mais elevados, né? E aí isso acaba protegendo a gente, né, desses desequilíbrios, né, do afeto. Aí depois ele continua, em certos casos, porém, a meio pragia cerebral, ou seja, né, o indivíduo que já tem predisposição, enfraquecendo esses sentimentos, não consegue manter o equilíbrio, né, ele fala que vem esses estados patológicos, né. É isso aí, o indivíduo que está bem, né, não vai querer fugir de casa, né? Se a criança, o indivíduo que está bem, não vai querer confrontar demais os pais, né? Vai conversar, né? Não vai ficar confrontando. O idoso não vai querer ficar isolado, vai querer conviver com a família, né? André, deixa eu só citar aquela questão da libido, né? Eu achei muito importante isso, sabe? Diz que a queixa num consultório psiquiátrico, a maior queixa de depressão é por falta de libido. Então as pessoas chegam no consultório de psiquiatria queixando de falta de libido, para quem não sabe, é a falta de apetite sexual, né? Então elas chegam queixando disso e aí que elas vão descobrir que elas estão com depressão. E por que eu achei importante isso? Porque eles não se observam, as pessoas não estão acostumadas a se observar, né? Esse é o lado bonito da homeopatia, né? Como a gente estimula a pessoa a se observar, a se conhecer, ela não precisa chegar num ponto de, puxa, só quando eu perdi o apetite sexual que eu me dei conta de que eu tô ficando triste com algumas coisas que me dão prazer, eu tô ficando mais isolada, né? Então, essa autoobservação é o mais importante para a gente já pegar esse diagnóstico ali, logo ali no comecinho, né? Porque aí você levando esses sintomas para consulta, a gente já começa a tratar. Não precisa, né, nessa demora, né? Alguém aqui falou assim, Andréia deve ter sido. Bibliografia. Né? Bibliografia, muito, muito, muito legal isso. A gente usa muito fundamentos da medicina, do Maffei, né? O órgão, a gente sempre fala aqui que é o... Então, o Maffei é o de patologia, tá? Então, fundamentos da medicina não é explicitamente sobre homeopatia, é para todas as especialidades, só que esse livro tem uma visão vitalista, então ele enxerga aí o indivíduo como um todo e enxerga que existe essa energia aí que dá vida, né, ao corpo. E o órgão, que é o da homeopatia, né, que eu brinco que é o livrinho de cabeceira que a gente tem que ter, né. Vamos ler só esse restinho. Então, dia 1 vai ter brigadeiro. Sim, vai ter brigadeiro e bolo. A Cris falou gratidão, vocês são muito obrigada. Inspiradores, assertivos, generosos. Nossa, Cris, um dia a gente chega lá. Tá meio longe. Mas o carinho a gente aceita. Obrigado. A Wanda já te mandou parabéns. Aí a gratidão. As lives estão esclarecedoras. Cida, obrigada, beijos, são maravilhosos. Parabéns, Eduardo. Parabéns. Uma pessoa estressada, agressiva, preocupada e ansiosa é depressivo? A mesma coisa ali. Então, alguma coisa não tá legal. Mas aí tá misturando um pouquinho, né? Só não esquece que, de repente, é isso aí. O que o Edu falou, o temperamento dele que não tá muito elevado, né? Então, o que é fato aqui é que tá tendo um desequilíbrio aí da energia vital, que precisa levar esses sintomas para consulta para reequilibrar e diminuir depois o diagnóstico é mais importante até detectar que tem um distúrbio psíquico do que a gente fazer o diagnóstico, né? Isso. Porque pode ser um transtorno de personalidade, pode ser uma neurose, pode ser uma psicose até, enfim. Mas isso aí, o importante é vocês se observarem, trazerem pra gente, a gente vai conversando, né? Durante a consulta, o importante é detectar que alguma coisa não tá legal, né? Tá bom. 10 horas de virei abóbora. Gente, tchau, obrigada, gente. obrigada por terem participado, viu? Obrigado. Beijo. Semana que vem, a minha sobrinha, filhada amada, meu amor da minha vida,
faz aniversário na segunda-feira. Nossa vida. Na nossa vida, dia 5 de setembro. Então a gente vai mudar o dia da live, provavelmente na quarta. A gente vai escrever aqui. Então, uma exceção que talvez uma das A únicas Rosângela exceções... Ferro também faz aniversário dia 1º, tá? Ah, que legal. Então, uma exceção, segunda-feira que vem não vai ter live, mas a gente vai fazer live no meio da semana e a gente anuncia aqui. E nós vamos abordar os pedidos do Ricardo, da doença genética, da Andréia, de doença autoimune, que vai ser o nosso tema da semana que vem. Tá bom? Beijos. Tchau, gente. Bom descanso. Tchau, mãe. Tchau, pai. Bom descanso. Beijo. Tchau. Não vi seu pai. Não, meu pai sempre tá do lado da minha mãe. Ah, E aí ele fala que eu não falo pra ele. Beijos. Até mais, gente. Beijos. O filho da Ivonete também, dia 1º. Dia 1º, aniversário do Corinthians. Putz, que droga. Dia 1º, aniversário da cidade de Mogi das Cruzes. Que eu tanto amo. Onde eu fiz faculdade. Beijos. Tchau, gente. Dessa vez eu vou dar parabéns antes da Rosângela. Dar parabéns pra mim. Vou acordar às 4 da manhã e mandar mensagem. Tchau.